Fala galera, tudo bom? Tudo certo? Como que tá o áudio aí? Alguém me dá um feedback, por favor. Alguém me dá um sinal de que o áudio tá bem, por favor? Tá ok? Boa. Beleza. Obrigado. Então vamos lá. Vamos começar. Hoje, que dia é hoje? Dia primeiro de julho. A gente vai começar a falar um pouquinho de instabilidade. E eu não vou falar de tratamento em si, mas eu quero discutir bastante instabilidade porque eu acho que é um tema que tem muita abrangência para a gente falar e tem muita coisa para a gente discutir. É o que a gente mais vê no dia a dia lá no set, principalmente. Na clínica nem tanto, mas no set é o nosso carro-chefe, é onde a gente tem a maioria dos nossos pacientes com isso, é o centro de referência para isso e eu tenho a oportunidade de ver muita coisa lá também em relação a esse tema. Tá bom? Bom, eu separei algumas coisas para a gente conversar e eu queria que vocês fossem mandando perguntas. Se tiver dúvida, qualquer coisa que tiver dúvida, a gente vai falando. E eu vou parar em alguns momentos para a gente poder perguntar um pouco mais. Oi, Ari, tudo bem? Bom, vamos lá. Então, separei aqui meu resumo da live sobre instabilidade. Cara, o que é mais importante em saber instabilidade, mais importante é saber anatomia. Se você não souber a anatomia do ombro específico para instabilidade, não dá para a gente entender quase nada em relação ao porquê que acontece a luxação, porquê que ocorre recidivas, porquê que existe um tipo de instabilidade que ela é mais multidirecional e não é só para anterior, por que a gente vai escolher cada tratamento, por que o tratamento da físio tem um resultado, por que o tratamento com cirurgia tem outro resultado. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que se basear na anatomia. E isso é o que a gente pega muito no pé lá no set, e eu, meus colegas do ambulatório do ombro também, para que todos tenham que saber muito bem a anatomia. Então, vamos lá. Saber a anatomia. A gente precisa saber primeiro os ligamentos que formam. Então, se eu pegar aqui no meu ombro, a gente vai pegar esse aqui, é como se eu tivesse um ombro direito, acho que deve estar no lado direito para vocês. Então a gente tem a região anterior do ombro e a região posterior do ombro aqui com alguns ligamentos, tá? Aqui mostra mais os ligamentos sacromioclaviculares, mas é muito importante a gente saber que tem alguns ligamentos glenumerais, tá? Tanto na região anterior, quanto posterior, quanto inferior. Então o ombro inteiro ele é abraçado pelos ligamentos. E a gente vai ter alguns ligamentos importantes, ó, o Tio tá aí. A gente vai ter alguns ligamentos importantes que são principalmente os ligamentos glenumerais, tá? Que a gente precisa saber. Então, o glenumeral ele é dividido em três porções: superior, médio e inferior. Então, se a gente pegar o ombro aqui novamente, na região superior a gente vai ter o ligamento glenumeral superior, na região média, glenumeral médio e região inferior, glenumeral inferior, tá? E esses ligamentos vão determinar muita coisa para a gente e para o nosso resultado de tratamento e para entender bastante a lesão. Então, o que acontece? A região superior, esse ligamento ele vai estar mais tensionado com amplitudes mais baixas, principalmente rotação lateral mais baixa, o ligamento glenumeral médio com uma amplitude intermediária e o ligamento glenumeral inferior, como ele está aqui embaixo, essa aqui é a posição anatômica. Quando a gente coloca uma posição aqui com o ombro a 90 graus, esse ligamento glenumeral inferior vai ser tensionado. Então ele é mais nessa região aqui superior. Então eu tenho o ligamento glenumeral superior restringindo mais as amplitudes em amplitudes mais baixas, glenumeral médio, glenumeral superior. Se eu entender isso, já vai ser muito bom. O que é importante da gente saber na instabilidade também? Que não tem só os ligamentos glenumerais para sustentar. A gente tem outras estruturas, como por exemplo a cápsula articular. Então a cápsula articular no ombro, aqui eu estou com umas imagens aqui, não dá muito para mostrar para vocês, mas a cápsula articular, ela recobre todo o ombro. Então ela vai abraçar esse ombro de uma forma como um todo, para recobrir ele, e no ombro ele não é tão delimitado como no joelho, como os ligamentos são muito diferentes da cápsula, eles são prolongamentos da cápsula. Então a cápsula está junto com os ligamentos e está tudo formando um arcabouço ali para sustentar o ombro, para dar bastante estabilidade nele. Tá? Então a gente tem ligamento,
a cápsula. Daí a gente vai pensar na cápsula anterior aqui e principalmente a cápsula posterior, que nos atletas vai estar acometida também. Mas é bom entender que essa cápsula ela vai estar como um todo no ombro e ela vai se juntar com os ligamentos. Outra estrutura que é muito importante, em relação à cápsula, que eu esqueci de falar, como faz para desativar os comentários? Desativar comentários. Não, mas daí ninguém vai perguntar nada. Bom, tudo bem. Tá melhor assim? Então, beleza. Eu vou falar, daí depois eu abro pra gente fazer pergunta, então. Então, como eu falei, dos ligamentos glenomerais, da cápsula articular, a cápsula articular ela é 2 vezes maior do que o ombro, então ela tem espaço mesmo, porque como o ombro mexe muito, ele movimenta muito, a articulação precisa de bastante espaço para se movimentar, e esse ombro ele movimenta bastante, então a cápsula ela é redundante mesmo, ela é maior do que o necessário para ela poder dar liberdade de movimento também, tá? Que mais que é importante? As lesões de cápsula articular, elas vão dar um prejuízo muito grande também, porque elas vão perder aquela pressão negativa que eu tinha falado na última live sobre SLAP, o ombro tem aquela pressão negativa para manter a estabilidade, tá? E aí outra estrutura que é importante para sustentar é o lábio glenoidal, como eu tinha falado na semana passada, a importância do lábio, né, para aumentar a borda da glenoide, e ela é base de sustentação do ligamento glenomeral médio inferior, está sustentando junto com o bíceps, ela está intimamente ligada na glenoide, então ela vai aumentar bastante essa sustentação para que tenha toda essa estabilidade no ombro. Então, principalmente ela e a cápsula e os ligamentos vão estar intimamente ligados para manter essa estabilidade passiva. Então essa estabilidade passiva depende desses 3 fatores e a gente tem um outro fator no ombro que é a estabilidade ativa, que é feita pelos músculos. Então os músculos vão dar uma estabilidade muito grande também para a articulação. A articulação precisa que os músculos estejam minimamente ativos para manter essa estabilidade. O estático precisa estar funcionando e o dinâmico precisa estar funcionando porque a escápula, o ombro ele é solto, ele é totalmente solto. O único ponto de fixação nosso é no externo. Se ele é o único ponto de fixação aqui, a gente vai precisar de muita musculatura, tanto escapular quanto glenomeral, para sustentar essa articulação. Então o ombro ele tem que estar com uma força mínima o tempo inteiro para conseguir sustentar bem a articulação. Vamos lá. Beleza. Comentários. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira falar em relação a isso? Deixa eu desativar esse comentário fixo, que fica melhor. Beleza. Então, essa é a maior importância da gente saber. A gente saber que os ligamentos, cápsula, lábio e músculo vão dar bastante estabilidade. Beleza. E aí, para a gente começar a falar um pouco da instabilidade em si. Se eu sei tudo isso sobre a anatomia, eu vou começar a falar um pouco da instabilidade. Então, a instabilidade, o que é importante? Ela só tem 1 a 2% da população com isso. Então, teoricamente, não é uma frequência tão grande que acomete. A incidência não é tão grande na população. Só que as pessoas que têm instabilidade, elas são aquelas pessoas que estão a vida inteira, assim, todo mundo conhece alguém que tem instabilidade, ou que já luxou o ombro, ou tem um colega, ou tem alguém na família. Todo mundo já teve algum problema em relação a isso, tá? Ela é bem característica. Outra coisa, ela é muito mais característica em homens, tá? Então a população masculina é muito mais acometida, principalmente pelo homem se expor um pouco mais a alguns esportes com contato e fazer esportes mais bruscos e ele acaba se machucando um pouco mais. Então quanto maior a exposição, maior a lesão também e aí os homens vão estar mais acometidos, tá bom? A principal luxação, ela é anterior, tá? Então o ombro ele tem movimento anterior, posterior, superior e inferior, mas a principal luxação é anterior, até porque anatomicamente é mais fácil desse ombro luxar para anterior, tá bom? Então, luxação anterior é mais comum em homens e principalmente trauma direto. Então, os traumas direto no ombro são os que mais acometem. Seja ele quando vai fazer algum esporte que você tem um trauma no ombro que bloqueia a articulação ou uma queda sobre o braço. Então, esses vão ser os principais mecanismos que vão acontecer a luxação, tá? Outra característica importante
é falar em relação o tipo de paciente que é. Então, geralmente, além de ser homem, o paciente é jovem. Então, dificilmente a gente vai ver uma luxação no ombro de uma pessoa de 40, 50, 60 anos. É muito difícil. A gente vai pegar isso por volta de 18, às vezes 16, 20, 21 anos, 22, muito jovem o primeiro episódio, e alguns casos próximo de 30 anos, 35 anos. É bem mais raro. Depois disso é muito difícil. Eu acho que eu nunca peguei um paciente com uma luxação de primeiro episódio, sendo um paciente com 40 anos, alguma coisa assim. Tá bom? Luxação anterior. A luxação posterior, ela pode acontecer em alguns casos em paciente com convulsões ou casos de acidente de carro, traumas grandes, que daí é um pouco diferente do que a gente está falando. Vamos lá. Qual e quais as lesões têm um prognóstico com instabilidade? Cara, algumas lesões podem levar à instabilidade. Eu não sei se é isso que você perguntou para mim, mas, por exemplo, uma lesão SLAP pode levar a uma instabilidade secundária, tá? Ou uma microinstabilidade. A lesão do manguito eu acredito que não, mas principalmente eu diria a lesão SLAP, isso se eu entendi bem o que você perguntou. Depois me dá um toque se é isso mesmo. Então, característica do paciente: homem, jovem, se expõe a risco, trauma direto e a luxação anterior. Acho que isso é o mais importante da gente falar sobre a epidemiologia dessa lesão. Outra coisa importante é que os pacientes jovens, eles têm uma recidiva muito maior. Então, o que a gente vê? Os pacientes que têm o primeiro episódio de luxação abaixo de 20 anos, ou seja, ele luxou o ombro a primeira vez com 18, 17, 16, que seja, ele vai ter uma recidiva muito grande no ombro. Esse ombro ele vai ficar muito instável e isso vai dar problemas para ele. Quando o paciente tem 20 a 25 anos, né, mais próximo de 25 anos, essa taxa de recidiva já baixa um pouco, mais ou menos por volta de 75%. Quando ele chega a 30 anos, essa taxa baixa mais ainda, então só 50% deles vão ter recidiva. E daí para cima cada vez menos. Então o paciente preocupante para a gente é aquele que teve luxação aí abaixo de 18 anos ou próximo de 25. Vai de 18 a 25 seria uma faixa que a gente tem mais problemas e a gente teria que ter mais cuidado, porque esse é o paciente que vai ficar instável. Então, quantos pacientes que não têm 28, 30 anos hoje e que ele já tem luxação, já teve várias luxações no ombro, já tem instabilidade para o dia a dia, e aí você vai perguntar para ele quando que foi a data do primeiro episódio. A data foi quando ele tinha 17, 18, 20, e desde então ele vem luxando o ombro frequentemente, tá bom? Então isso é muito importante, a data do primeiro episódio. O primeiro episódio é o que vai determinar qual tipo de tratamento que ele vai fazer também. Se ele luxou a primeira vez com 30 anos, ele pode ou não fazer um procedimento cirúrgico ou conservador. Se ele luxou o ombro com 18, 19 anos e faz um esporte de contato ou trabalha com carga, faz algumas coisas muito grandes em relação ao uso do ombro dele, a chance dele ficar instável é muito grande também. Vamos lá, Diego Ribal. Sua opinião sobre cirurgia para correção de estabilidade é válida? Cara, eu vou falar mais sobre a instabilidade em si, tá? Eu não queria muito entrar no mérito, mas assim, sem dúvida nenhuma é válida. Se você tem instabilidade, dificilmente você vai deixar de ter instabilidade com o tratamento conservador, porque principalmente vai ter as lesões de ligamentos e de estruturas passivas, que, como eu disse no começo, elas vão dar uma sustentação muito grande para a articulação. Então isso vai ser um grande prejuízo para ele, por isso que talvez a gente não consiga reabilitar tanto de forma conservadora esses pacientes, tá bom? Acho que eu respondi aí para você. Então, o que conta é a data do primeiro episódio. Após 30 anos, essa recidiva diminui bastante. E tem uma coisa, se ele luxar o ombro a primeira vez e ele conseguir manter nos próximos 2 anos sem nenhuma recidiva, ele também consegue diminuir um pouco a taxa de recidiva que ele vai ter, tá bom? Então, se ele luxar e não tiver luxação logo em seguida, ele consegue ter um sucesso um pouco maior. Isso tudo vai determinar de algumas características dele que a gente vai falar mais pra frente. Então, o mecanismo de trauma, como eu tinha dito, a gente tem o mecanismo clássico que é trauma, ou seja, ele vai arremessar uma bola e sofre um bloqueio, ele vai fazer algum movimento e sofre um trauma na hora do arremesso,
ou ele cai sobre o braço, cai sobre o cotovelo, cai sobre o ombro, e aí diversas formas de queda que pode acontecer essa luxação dele. E aí também tem um outro mecanismo, que foi o que a gente falou no SLAP, que é a cascata do ombro do arremessador, que pode levar a uma instabilidade adquirida nesse atleta. Então não necessariamente uma instabilidade franca dele luxar o ombro, mas ele pode ter episódios de subluxação ou episódios de sentir que o ombro dele é instável. Então o atleta, o paciente, ele de tanto arremessar e mudar todo o eixo de rotação do ombro, ele pode ter uma sensação de que o ombro dele é mais frouxo, ele pode ter testes de gaveta positivo, ele pode ter vários indícios de que ele tem uma instabilidade no ombro, mas na verdade não é uma instabilidade franca, não é uma luxação franca que ele tem, mas ele relata episódios de subluxação ou se não apreensão quando ele vai colocar o braço acima da cabeça e fazer um movimento, tá bom? Já visualizasse a inibição artrogênica do ombro? Cara, inibição artrogênica eu acho que acontece como um todo, assim, né? Em qualquer paciente que faz um procedimento cirúrgico, alguma coisa. E aí eu acho que a gente tem que olhar mais para o deltoide. Eu acho que o deltoide sofre bastante nesse caso. Então, como eu estava falando, a instabilidade pode ser pelos mecanismos de trauma ou pelo mecanismo de uma microinstabilidade do ombro do arremessador, tá bom? O que é importante falar é que a instabilidade atrapalha a vida da pessoa. Então, respondendo também o Diego que falou antes sobre o prognóstico do tratamento e tudo, tem alguns estudos que mostraram que o paciente com instabilidade ele tem menos rotação, tanto lateral quanto medial, e tem menos força de rotador lateral e medial. Ou seja, ele deixa de usar o ombro dele. Ele deixa de usar o ombro porque ele vai se poupando de usar. Porque ele sabe que se ele colocar um movimento brusco, ou se ele fizer um movimento muito acima da cabeça, ele pode luxar o ombro. Ou ele sabe que se ele fizer muita força em algum movimento, o ombro dele pode sair do lugar. Então ele acaba deixando de usar o ombro. Então atrapalha muito a atividade de vida diária dele. Seja uma pessoa que no trabalho precisa fazer algum movimento acima da cabeça ou carregar algum peso e ele sinta que ele não tem confiança de usar o braço, ou se não um paciente que faz esporte, que ele tem receio de, por exemplo, sofrer um trauma ou receio de entrar numa dividida com alguma coisa, porque senão ele pode ter uma nova luxação. Então esse também é um problema para esses pacientes. O paciente ele fica com medo de usar o ombro dele. Então, na verdade, a instabilidade ela causa muito mais prejuízo para o dia a dia do que às vezes em outro caso. E o paciente com instabilidade, ele não chega para a gente falando que ele está com dor. Ele não chega e fala, nossa, eu estou com dor no meu ombro. Só se ele tiver um episódio agudo naquele momento. Mas se ele tiver a queixa só da instabilidade, ele vai estar na vida normal, ele vai fazer as coisas do dia a dia, vai dirigir, vai fazer as coisas dele, não vai sentir nada, só que ele sabe que se ele colocar o ombro dele numa posição de risco, ele pode ter lesão, tá bom? Então, esse tipo de conduta do paciente é muito diferente. E aí eu sempre comparo o paciente com uma lesão do manguito com um paciente com uma lesão de instabilidade. Então o paciente com a lesão do manguito, ele vai chegar falando que está com dor, que atrapalha para dormir, que atrapalha para fazer as atividades do dia a dia, que quando ele vai fazer exercício ele sente dor, ele tem dor, a queixa principal é dor. Ele até consegue levantar o braço, fazer os movimentos, mas ele sente dor. O paciente de estabilidade é o contrário, ele não sente dor. Se ele já tem um caso de instabilidade crônico, ele vai se queixar de instabilidade. E a sensação da instabilidade ela é muito mais limitante do que a sensação de dor nesse sentido, nesses pacientes. Vamos lá, João. O teste de apreensão anterior ou luxação anterior pode ser falso positivo durante uma prática clínica? Cara, pode ser falso positivo, mas eu acho difícil. Eu acho difícil ele ser falso positivo porque a apreensão não é só um teste que ele relata dor, é uma sensação subjetiva. Então o paciente ele coloca o ombro na posição de 90 graus, você faz isso passivamente, né? Você pega o braço dele e coloca passivamente e ele não deixa. Ele tem receio, ele fala para você que o ombro dele vai sair do lugar. Então isso é uma apreensão. A apreensão é ele ter medo de que o ombro vai sair do lugar. Então dificilmente um falso positivo. Eu diria mais em relação à dor. Se ele tivesse dor, aí você poderia considerar alguma outra coisa. Mas o teste de apreensão em si eu acho que não. Fala, doutor Pedro. Fabrício tá por aí. E aí, lindão? Então, o que eu acho mais importante da gente saber da apresentação clínica é diferenciar o paciente que tem dor, que é, por exemplo, uma lesão no manguito, para o paciente que tem instabilidade, que ele vai ter queixa de apreensão, ele vai ter medo, ele vai ter receio e vai deixar de usar o braço dele conforme o passar do tempo. Beleza. E aí,
voltando à pergunta que fizeram mais cedo em relação a outras lesões associadas. Então, a instabilidade ela pode causar lesão secundária, tá? Então, o paciente tem instabilidade e aí, como eu tinha dito, o ombro ele funciona todo numa junção perfeita. E aí, se ficar movimentando muito mais do que ele precisa, ele começa a ter lesões secundárias à instabilidade. Então, por exemplo, ele pode ter lesões de SLAP, lesões do manguito, tendinopatias do manguito, roturas, ele pode ter várias outras lesões por secundária à instabilidade, tá? Então, a instabilidade não tratada, ela começa a lesionar outras estruturas. Esse que é o problema de não realizar a cirurgia nesses casos. Então, se o paciente tem instabilidade e não trata, ele vai cada vez machucando mais e cada vez mais tendo outras lesões associadas, tá? E o que é importante? Desses pacientes que têm instabilidade, eles vão ter principalmente duas lesões que a gente vai ver na ressonância bastante, que é a lesão de Bankar e a lesão de Hill-Sachs. Então, a lesão de Bankar é a lesão do ligamento glenohumeral inferior. Então, lembra que eu falei que tem três? Glenohumeral superior, médio e inferior. O ligamento glenohumeral inferior ele é dividido em três bandas, a anterior, posterior e o recesso axilar, que vai estar no meio. Então, ele vai ter a lesão principalmente da banda anterior do ligamento glenohumeral inferior. E aí, ele tendo essa lesão, ele vai ter a lesão de Bankar, que é um destacamento ligamentar junto com a região labral antero-inferior. Então é nessa região axilar mesmo. Se a gente fosse ver o ombro aqui, seria nessa região antero-inferior, junto da glenoide, ele vai ter um destacamento do ligamento saindo junto com o labrum, caracterizando assim a lesão de Bankar. Então a lesão de Bankar é a lesão do ligamento destacado junto ali na região labral antero-inferior. E a lesão de Hill-Sachs é a lesão óssea que ele vai ter no húmero. Então o que acontece? O húmero está aqui, a glenoide está aqui. Quando ele luxa, ele roda o braço, abduz, né, faz essa posição de abdução rotação, e ele vai luxar para o anterior. Quando ele retorna e bate a região póstero superior do húmero na região anterior da glenoide. Então tem um choque ósseo aqui que vai causar essa fratura de Hill-Sachs. Essa fratura de Hill-Sachs é na região póstero superior do húmero. Então é outra lesão que a gente vai ver comum em relação a esses pacientes quando eles fazem a ressonância. Então eles vão fazer a ressonância, eles vão ter lesão de Bankar, lesão de Hill-Sachs. Todos vão ter isso. O paciente teve algum episódio de luxação ou até mesmo uma subluxação, ele vai ter Hill-Sachs e Bankar, tá bom? Olha, o Dr. Luiz entrou. Boa, fala Luizinho. Então, isso vai determinar bastante coisa. Então, como eu disse, se ele tiver um episódio e tratar isso, ele vai ter um prognóstico. Se ele fica luxando o ombro várias vezes, ele vai ter outro tipo de prognóstico, porque ele vai tendo lesões associadas. Uma das lesões associadas é cada vez mais aumentar essa lesão de Bankar, que vai ficando com um ligamento que já não fica mais suficiente para ser só suturado, e outro seria a lesão de Hill-Sachs aumentando. Então essa lesão, cada vez que ele vai luxando o ombro e vai batendo, ele vai cada vez mais tendo lesões ósseas, e o húmero dele vai ficando cada vez mais desgastado na região póstero superior e a glenoide na região anterior. Então, cada vez mais ele vai, quando ele for fazer abdução e rotação lateral, ele já vai luxar o ombro de uma vez. Então, quanto mais luxação, mais lesão. Quanto mais lesão, mais fácil vai ficar dele luxar o ombro. Fala, Luizinho. Valeu, cara. Obrigado. Então, o quanto mais ele tiver lesões ósseas associadas, mais instável esse ombro vai ser, por isso que é importante o tratamento conservador. E nesses casos, a fisioterapia conservadora ela vai ter um resultado ruim, tá bom? Aí um outro tópico, alguma pergunta, alguma coisa por enquanto? Olha a Mari, lá da Bahia. Fala, Mari. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Porque daí eu acho legal a gente falar também da diferença da instabilidade anterior para a instabilidade multidirecional. Então, o paciente que tem instabilidade anterior, ele teve vários episódios de luxação anterior do ombro, e quando ele coloca o ombro nessa posição, como ele tem a rotura ligamentar e as lesões ósseas, o ombro dele vai ficar mais instável para sair do lugar. Agora, o paciente com a instabilidade multidirecional, não necessariamente ele teve episódios de luxação franca. Então, é aquele paciente que ele tem
uma instabilidade, ele pode sentir apreensão, só que ele tem um ombro frouxo para todos os lados. Então ele tem os testes de gaveta positivo, mas não só para o anterior. Não necessariamente ele teve um episódio de luxação, mas ele sente a sensação de instabilidade, de fraqueza, de que o ombro dele pode sair do lugar, ou ele sente dores no ombro secundárias a essa instabilidade. Então a instabilidade multidirecional é outro caso, que aí é um capítulo à parte, que geralmente o tratamento é conservador, porque ele não tem tantas lesões ósseas associadas. As lesões ósseas são muito mais quando ele tem essa instabilidade, essa luxação franca e vai causando as lesões ósseas, tá bom? E aí, o que é importante a gente saber dessas lesões ósseas, principalmente, de tudo isso que eu falei anteriormente, é para saber quais os critérios que vão ser realizados para você determinar se o paciente precisa ou não da cirurgia para essa queixa que ele tem, tá bom? Então, quais são os critérios principais que a gente tem que levar em consideração no paciente com instabilidade? Primeiro, idade. Então, quantos anos ele tem atualmente ou quantos anos foi a data do primeiro episódio? Então, como eu falei, se o paciente hoje ele tem 40 anos, 45 anos, dificilmente ele vai se queixar de instabilidade. Se o paciente hoje tem 28, 30, ele pode ter uma chance maior de ter a instabilidade como principal queixa dele. Mas a data do primeiro episódio é que vai determinar. Se ele teve um trauma no carro com 35 anos, a chance dele ficar recidivante é muito menor. Se ele teve um trauma com 18, 20, 21 anos, a chance dele ficar luxando o ombro é muito maior. Então, idade é o primeiro item. Outro, nível de participação no esporte. Então, uma coisa é aquele cara que nunca fez nada na vida, vai no final de semana, vai jogar bola, tem um trauma e luxa o ombro. Esse paciente é um paciente que, se ele não quer fazer atividade esportiva ou se ele não tem interesse em fazer isso, ele vai ter menos problemas comparado com um paciente que vai se expor maior ao risco. Então, quanto maior o risco e o quanto maior o nível competitivo de esporte que ele praticar, maiores as chances de instabilidade comparado com o paciente que é sedentário ou que não pratica um esporte acima da cabeça, tá bom? Então, nível de participação no esporte é o segundo item. Tipo de esporte que ele pratica é o terceiro item. Então, se ele pratica um esporte que é de contato ou sem contato, o quanto maior o contato, maior o risco que ele se expõe também. Então, rugby, futebol americano, handball, são esportes que geram muito contato e que ele pode ter grandes problemas. Agora, tênis, vôlei, outros esportes que goleiro do futebol no contato, tá? Outros esportes que não tenham contato, ele vai ter muito mais os problemas pela cascata do ombro do arremessador e provavelmente ele vai ter aqueles episódios de subluxação. Dificilmente ele vai ter um episódio de luxação franca tendo um esporte de não contato, é mais difícil. Então, se ele tiver um esporte de contato também, ele está com maior risco de lesão. Outro critério, frouxidão ligamentar. Então, frouxidão ligamentar é um outro item que a gente leva em consideração, porque ele pode ter uma frouxidão ligamentar associada e por isso também facilitar. E aí tem que saber interpretar junto com o médico, com a equipe médica, se é um paciente que ele vai necessitar de uma cirurgia ou se ele tem uma instabilidade que pode ser mais secundária à frouxidão ligamentar que ele possui também. E aí os dois outros critérios que vão determinar são as lesões ósseas que ele já teve. Então, tanto a lesão de Hill-Sachs quanto a lesão na glenoide, quanto maiores elas forem, mais a chance dele ter instabilidade. Então, quanto maior o número de episódios, é pior para esse paciente e mais perto de uma cirurgia ele vai ter, tá bom? Então, esses itens que eu falei, idade, nível de participação no esporte, tipo de esporte, contato ou sem contato, frouxidão ligamentar, lesões ósseas de Hill-Sachs e a lesão da glenoide, são os principais fatores que vão determinar qual o tipo de procedimento cirúrgico que esse paciente vai fazer, porque a gente vai conseguir traçar um perfil junto com o médico, se esse paciente é um paciente que ele vai estar muito exposto ao risco de sofrer novas luxações, ou de se optar por um tratamento ou outro, se ele vai ter uma maior chance de recidiva também, tá bom? Então esses são os principais tópicos em relação à determinação do que o paciente vai escolher como tratamento dele. E aí eu só vou citar, eu não vou entrar no mérito, que isso eu vou falar uma outra hora para a gente poder conversar um outro momento, porque é uma outra linha de raciocínio, mas de falar de opções cirúrgicas. Então a gente tem a opção por artroscopia ou opção aberta. Por artroscopia a gente tem o reparo da lesão de Bankar, a gente tem
uma cirurgia que chama reemplissage, que é um outro tipo de cirurgia que a gente pode falar um outro dia. E aberta a gente tem as cirurgias de bloqueio ósseo, que podem ser Bristol ou Latarjet. Então a gente tem alguns tipos de tratamento, de indicações para esse tipo de paciente, e que isso a gente entra no detalhe um pouco mais para frente. Mas eu acho que o mais importante é a gente saber a característica desses pacientes. Queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa. Doutor Leandro, está na escuta. Alguma dúvida, alguma coisa? Se não tiver, eu vou só recapitular alguns pontos para a gente poder finalizar. Tá? Então, a gente precisa saber da importância da anatomia desses pacientes, tá? Ligamento, cápsula, labrum, músculos para poder estabilizar essa articulação, epidemiologia, maior em homem, luxação anterior, trauma direto, paciente jovem. Vamos lá, continuando. Recidiva. A recidiva é muito maior quando é o paciente jovem, conforme ele vai ficando mais velho, a recidiva diminui bastante, tá? Então a data do primeiro episódio é mais importante para isso. Mecanismo de lesão traumático ou atraumático, ombro do arremessador ou um trauma direto no ombro. A instabilidade atrapalha no dia a dia, então tanto perda de força, quanto amplitude de movimento, quanto apreensão e dificuldade de fazer as tarefas do dia a dia. Isso é importante da gente falar. As diferenças clínicas do paciente com uma dor no ombro, com uma lesão do manguito, para o paciente com instabilidade, que é totalmente diferente. Então, o paciente com instabilidade não tem dor, ele vai ter mais essa sensação ou em si o medo de saber que se ele colocar o ombro acima da cabeça, o ombro dele pode sair do lugar. Lembrar das lesões de Bankart e de Hill-Sachs, tá? E da instabilidade multidirecional, que é diferente da instabilidade anterior, que está associada bastante com frouxidão ligamentar. E dos critérios, que é idade, nível de participação, tipo de esporte, frouxidão ligamentar, Hill-Sachs e a lesão óssea na glenoide, que são os principais fatores que vão determinar qual procedimento cirúrgico que vai acontecer. Tá bom? Beleza, pessoal? Acho que isso que eu queria passar. Alguma dúvida, alguma coisa? Se tiver alguma dúvida, manda uma pergunta aí. Bom, se está todo mundo tranquilo e alguém quiser mandar uma dúvida depois também, eu vou deixar essa live salva. Ela tá sempre eu estou salvando e estou colocando também no meu canal do YouTube. Então, Ombro no Esporte lá no YouTube dá para ver as lives na íntegra também. E eu vou deixar 24 horas e se alguém tiver dúvida também fala comigo. Já teve contato com pacientes que tiveram recidiva pós-correção cirúrgica? Sim. E só pacientes que tiveram cirurgia por artroscopia, tá? Cirurgias de bloqueio ósseo, nenhuma. Então, desde que eu tô lá no 7, vai fazer 8 anos, esse é o 8º ano, 9º ano quase, não, 8 anos, nenhum caso de recidiva de bloqueio ósseo. Caso de recidiva para artroscopia, sim, alguns, e acontece mesmo. Acontece e não dá para saber exatamente se é um novo trauma ou se é uma falha do primeiro episódio, mas ela é bem mais frequente. Desculpa. E ela é bem mais frequente, mais ou menos por volta de 20 a 25% na população, enquanto a de bloqueio ósseo é de 1 a 3%, é muito baixa. Mais alguma dúvida, alguma coisa? Beleza. Bom, pessoal, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, fica à vontade para mandar uma mensagem e eu estou à disposição, tá bom? Obrigado, boa noite, espero ter ajudado também a tirar as dúvidas e a gente vai se falando.